Olá, graça e a paz de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Nossa palavra do dia de hoje vai ser no livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 25 ao 31. É uma passagem bastante conhecida, acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vocês pararam para pensar que Pedro só começou a afundar porque, em vez de ele olhar para Jesus, que estava ali na frente dele e que já tinha dito não tem mais, ele ficou mais preocupado com o vento, teve medo do vento. Isso acontece com a gente. Quando a gente esquece as coisas que o Senhor nos falou e dá mais atenção para as coisas que estão acontecendo, ou que às vezes nem estão. Às vezes criamos situações em nossas cabeças e tememos. Às vezes realmente algo está acontecendo na sua vida, eu não sei o que é que você está passando, mas você sabe que Deus é contigo, só que chega um momento que você tira o foco de Deus e começa a olhar a situação com medo e esquece que o nosso Deus é grande e tem o controle de tudo. Pedro errou, ele olhou para o problema, que era o vento forte, ele estava ali, andando por cima da água. Mas ele esqueceu do que Jesus disse: não temais. Não olhe para o tamanho do seu problema, lembre-se que o seu Deus é maior. Lembre-se das coisas que o Senhor já te falou. Deus é fiel. Mas se você não tiver fé, você afunda nesse medo, nesse mar de medo. Porque assim como foi com Pedro, que Jesus disse para os discípulos: não temais. O próprio Deus pode estar na nossa frente, mas se a gente não tiver fé nele, e ele disser não temais, sem fé a gente vai temer. Mas se você está passando por um momento de medo, eu quero usar o exemplo de Pedro para te deixar mais feliz. Aqui no versículo, deixa eu ver, 31 diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando foi que Jesus disse isso para Pedro? Quando Pedro clamou e disse: Senhor, salva-me. Quando Pedro começou a afundar, naquele medo todo, no momento que ele olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, salva-me, é muito lindo. E Jesus estendeu a mão para Pedro. Se você está passando por esse momento de medo, clame pelo Senhor Jesus. Mesmo que a sua fé seja pequenininha. Ela tem que ser grande, mas mesmo que seja pequenininha. Use esse restinho de fé que você tem para clamar a Ele. Para pedir a Ele para te dar mais fé. Para pedir socorro. Peça que Ele estenda a mão dEle e te puxe desse lugar que você está afundando. Você que sofre com ansiedade, você que sofre com síndrome do pânico, depressão. Crente também passa por isso. E eu não estou dizendo que você não vá a um psicólogo, um psiquiatra. Que Deus dá inteligência ao homem. Deus dá inteligência ao homem. Mas você tem que saber que você tem um Deus que tudo pode. Troque esse medo por fé.
Porque não há situação que o Senhor não possa resolver. Não há nada que fuja do controle dele. Nada. Troque esse medo por fé. Ore ao Senhor Jesus pedindo para te ajudar a trocar esse medo por fé. Você precisa ter fé no Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te livre do mal, te ajude e te fortaleça de fé. Não olhe a situação. O seu Deus é maior. Não tenha medo. Não se permita afundar. Você só precisa ter fé para que você não afunde no medo. Você só precisa olhar para Cristo, olhar para o nosso Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não perca tempo, o Senhor Jesus vai voltar. Entregue sua vida para Ele. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Faça uma oração e entregue a sua vida para Ele. Procure uma igreja. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma palavra do dia. E mais uma vez, tenha fé que Deus é grande e poderoso.